E aí, Legal, boa noite, Edu, e boa noite, Herbert, pela segunda vez na nossa live. Isso aqui chama-se Live da Quarentena, que eu fui o primeiro, e estamos aqui com a nova ordem mundial sai dessa live. É isso aí. Por 60 dias. Lugar 62. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carol Olival, diretora da Fuseu University. Boa noite, professor Herbert Mota. Morram de inveja. Eu tenho o livro. Já é assim, eu tenho o livro autografado do Herbert. Então, vocês morram de inveja aí. Esse cara, eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha tido a oportunidade de falar com esse cidadão. E as coisas que ele fala são absurdas, né? A experiência, a trajetória que ele teve, né? Que ele continua tendo, porque não acabou, né? É uma ascendente mesmo, sem rasgação de seda aqui. Mas o caminho que ele encontrou e as dicas que ele dá. Então, hoje, né, Carol, a gente vai continuar com a nossa história das dicas, né? Então, ele teve com a gente, ele inaugurou essas lives nossas em 1º de abril, e estamos fazendo a segunda sequência agora dentro dessa pegada das 5 dicas, as 5 dicas do Herbert. Primeira dica, tenha certeza do talento que você realmente tem e ele será seu diferencial no mercado. Isso é importante, eu deixo essa dica principalmente em épocas onde todo mundo tem acesso à internet, onde a democracia da comunicação, de uma certa forma, está acessível para todo mundo, onde, por exemplo, você consegue assistir lives e não só de shows, mas também aulas, webinar ou masterclasses gratuitas, né? Você tem acessibilidade a tanta informação e a importância de você entender o seu talento, qual é o seu papel diante desse oceano, né, de acesso à informação, é o seu diferencial. É um exemplo de tal qual seria, imagina uma feira, você tem lá a sua barraquinha com a sua fruta. Se você não souber como mostrar o diferencial do que sua fruta tem, vão ter outras barracas logo depois ou antes vendendo o mesmo produto, que pelo nome a pessoa pode passar direto. Então, a importância de saber o seu talento está relacionado com a importância de saber comunicar a sua verdade, aquilo que você acredita, e o valor do produto, quando não a si próprio, que você propõe. Num momento como esse, isso é fundamental. Caso contrário, é muita informação, é muita live, é muito acesso, nem a internet está aguentando tanta gente locada. Então, a minha dica é saiba muito bem quem é o seu talento, qual é o seu talento, quem é ou para quem é o seu cliente, seu produto, porque isso vai ser um diferencial na hora de você vender ou informar o que você tem para oferecer. Segunda dica, não existe o melhor, mas sim quem melhora. Ah, essa dica é boa. Eu trago isso todos os dias para a minha vida. Porque, assim, eu tenho sempre esse exercício. Saber o que é bom ou o que pode melhorar, a gente entra no âmbito da opinião, das opções. Isso vai longe. O importante é a gente saber o que nós não queremos. Se eu foco naquilo que eu não quero, fica muito mais fácil e conciso para eu organizar aquilo que eu tenho de melhor, né? E esta importância de você buscar a melhor a cada dia te tira da razão como eu posso dizer, te tira da posição de atrito para demonstração de quem consegue mais. Porque aí vira uma coisa quantitativa e esse número nunca vai chegar ao fim. Sei lá, pode ser o exemplo de, o cara é mais rápido do mundo, e depois que chegar no 0,0000, não tem mais recorde, isso acaba, e aí não se evolui assim. O que evolui é quando eu tento, para mim, melhorar o que há dentro de mim, e com certeza, depois de melhorar isso, eu consigo oferecer algo, né, que agrade as pessoas. E em épocas de tantas opiniões e tantas informações, não é exatamente o que eu tenho, mas o que eu faço com o que eu tenho, né? Então, eu não tenho uma vida. Essa vida pertence a esse mundo, mas o que eu faço com a minha vida e como eu lido com ela, eu acho que é um sintoma de melhora humana. E cada indivíduo fazendo isso, a gente constrói, ou pelo menos tenta construir um mundo melhor. Então, eu acredito muito nessa ideia. Acho fundamental, né? Às vezes a gente vê muita pessoal tirando para tudo que é lado, né? Tentando ou imitar o que estão fazendo, né? Tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer também pelo contrário, né? Você tem que saber o que você faz bem e apostar naquilo que você faz bem, independente
É lógico que você tem que saber tendências de mercado e perceber se aquilo que você quer fazer tem valor para o mercado, ou passar de uma forma que tenha valor. Mas acho que a tua primeira dica é fundamental, né? Saber onde está o seu valor e saber comunicar. E essa coisa da competição com você mesmo, né? De amanhã eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E sempre focando naquilo que você faz de melhor. A terceira dica é não queira ser conhecido e sim reconhecido pelo que faz. Essa aí eu adoro, e eu sou muito criticado por ela, porque tem a ver com os momentos de tanta... a gente está usando muito a palavra opinião, porque é uma coisa que a gente vive muito no dia de hoje, né? Eu costumo dizer que na minha casa tem um pé de acho e nunca deu nada, né? Então, tem muita gente achando muita coisa e opinando muita coisa que eu quero, porque ninguém é dono da verdade, né? Não existe verdade absoluta, inclusive, existem várias verdades, e aí as pessoas têm seus caminhos. Quanto menos eu decidir que olha o que eu estou fazendo, quanto mais eu esperar que as pessoas falem do que eu tenho feito, melhor a minha relação com o mundo. Eu prefiro ser reconhecido pelas coisas que eu fiz e ser conhecido por fazer muitas coisas. Está dando um pouquinho de retorno? Não sei se é talvez o da Carol, alguma coisa está ouvindo, mas deu para ouvir bem. Mas antes de passar para outra pergunta, eu queria perguntar para você um negócio que inclusive está lá no seu livro, sobre o time, né? Quando você fala isso de se conhecer e de conquista, né? Aí você está falando de você, mas aí você fala lá no seu livro que o time jogando junto, né? Que é o time são vários vocês, né? Que estão atrás de um objetivo, né? Então, se você, antes de passar para a próxima dica, falar um pouquinho dessa questão do trabalho no time, né? Que o time deixa de ser um do jogador para ser nós, os jogadores, né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu tenho algumas assim, ideias em cima disso. Eu costumo dizer também em um dos capítulos do livro que 1 mais 1 é 3, né? Uhum. Quando uma operação, ou uma pessoa, ou um fator somado a um segundo fator, que aí, né, matematicamente 1 mais 1, óbvio que é 2, mas o 3, para mim, é o resultado. É quando eu olho para a história de vida e falo assim, não adianta eu conhecer muito e não dividir. Não adianta eu saber fazer muito e não expor. Não adianta eu conhecer demais e não ensinar. E assim é a vida, né? Assim é a educação dos pais para com os filhos, a ideia do próximo. E para si mesmo, também é eu respeitar, sei lá, no cotidiano, a hora de dormir, de comer, de acordar, de trabalhar, de descansar. Todos esses processos, se a gente considerar como um time, tem um atacante, tem um goleiro. E o centroavante, o lateral esquerdo, se for, eu gosto muito de basquete, né? Eu uso muito a ideia do triângulo do basquete, que eu acho muito interessante, que é o passar a bola. Então, tem horas que eu preciso olhar para o Herbert triste e valorizar esse momento, assim como tem horas que eu preciso do Herbert entusiasta, alegre e perseverante. E em alguns momentos, quando eu não encontrar este alto-eu dessas forças, a gente tem que saber buscar do próximo ou de um outro. E aí a importância de andar com as pessoas certas ou buscar as fontes corretas para que a gente possa se alimentar. E sempre lembrando que este processo coletivo é assim que nós nos formamos. Nós estamos vivendo um momento hoje, por exemplo, com a pandemia, que ela não é um fator único. Nós temos vários problemas com um nome que é Covid, mas são vários problemas que se desencadeiam. Assim como na droga, né, nos efeitos dos remédios, tem o efeito colateral. A colateralidade que a gente tem que ter na vida está relacionado a eu entender que eu não sou único, eu tenho outras partes de mim, do que eu penso, do que eu imagino, do que eu enxergo, e tudo isso é fundamental. Se a gente não entender que fazemos parte de um todo, a gente se perde ou fica sozinho, achando que a gente vai conseguir, e é triste e cansativo, né? A vida já é uma solidão eterna, a gente tem que procurar se juntar, somos seres sociáveis e muito bons em fazer isso, por isso que eu aconselho o se ouvir e ouvir, mais do que eu falar e só explicar a vida inteira. E no caso de basquete, né, Herbert, essa história de time foi um certo jogador, assim, que jogava mais ou menos, que te contou isso, né? Quer falar um pouquinho dessa história ainda antes da gente ir para outra dica? Você percebe que eu não deixa, né, Carol? Então, por isso que quando ele não faz nenhuma pergunta, eu até me espanto. Não, mas essa história ele vai contar. Né? Essa história
o pessoal entender, pessoal também entender, Carol, sério, da onde vem esse conhecimento dele, né? Com quem que ele se misturou para aprender essas coisas, né? Muito, tá certo. Na verdade, aí volta de novo, por isso que o título do livro é Movimento Logo Existo, né? Dentre os meus movimentos, eu criei uma relação com o hoje falecido Kobe Bryant, e imagina para um jovem que gosta de basquete, que cresceu na geração do Michael Jordan, que também tive a oportunidade de 2 vezes na Universidade do Michael Jordan nos Estados Unidos. E aí você cria uma relação próxima com Kobe Bryant, e ele é um dos maiores nomes do esporte, na história do esporte até hoje. Infelizmente, teve um acidente recente com ele, com a filha dele e outras pessoas em Los Angeles, que é algo muito triste, que ainda me pega de vez em quando pensando nisso. Mas o Kobe, numa das ocasiões que eu estive com ele, eu percebi nele, sempre percebi no jogo dele, o perfil do jogo dele, mas é uma pessoa que não desistia até o final. E em um final de jogo, eles não ganharam, o Lakers não ganhou o jogo, e aí eu fui falar com ele no final, no camarim, e ele falou, poxa, que pena, não pude te oferecer a vitória de hoje. Eu falei, não importa, mas estou feliz por estar aqui, bom te ver, e você até o final lutou, até o último segundo, não desistiu de tentar vencer pelo seu time, por você mesmo. E eu disse isso para ele, eu falei, cara, é tão bonito ver o quanto o jogo de basquete tem essa questão do timing, né, do tempo do segundo, e como as coisas mudam, né? As coisas mudam muito rápido e a gente não pode desistir, ao mesmo tempo tem que estar preparado para receber a bola e saber fazer a cesta. E, por outro lado, entender que o jogo rápido da vida, ele propõe que a gente esteja sensível às mudanças. E mudança, ela é feita inesperadamente, a gente tem que estar apenas preparado. E no basquete, a prática principal dos jogadores de basquete é acerto e erro da cesta, né? Eles ficam treinando muito arremesso. E isso é a vida, né? É quando a gente propõe um projeto, propõe uma ideia, propõe um curso, propõe um relacionamento. A vida é acerto e erro, o importante é continuar tentando. Isso aí. Agora eu vou ficar quieto. Pode continuar, Carol, que já passou de 20 minutos. Só mais 2, aí eu sumo, aí ele é todo seu. 4ª dica, então, do Herbert. Buscar conhecimento e informação nunca é demais. Aproveitar o tempo parado para movimentar suas ideias. Isso, olha, a despeito do mal e do prejuízo que a gente está vivendo no mundo inteiro, o que está acontecendo hoje com o Covid, tentando extrair algo bom de algo ruim. Estou usando essa frase porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, perdendo um emprego, perdendo familiares, entre outras coisas, e ainda tem muito por vir. Mas, tentando tirar algo bom disso, poucas pessoas tinham tempo de assentar à mesa com os próprios filhos, por conta da vida, da correria de trabalho, assim como também estudar. A internet gratuita, as marcas e as empresas agora estão todas boazinhas, oferecendo coisa gratuita, e tudo isso é bom. É como se nós pudéssemos aproveitar esse período, mesmo que com muito sofrimento e dor, para aprender mais, para se educar mais. Eu evito, a palavra é evitar, ficar o dia inteiro vendo Globo News, Jornal Nacional, Record, CNN. Eu não estou dizendo que é ruim, mas a minha frase é a seguinte: se você não se informa, né, você fica desinformado. E se você se informa, você fica mal informado. Então, quando hoje você tem, sei lá, um dia inteiro que você tem que trabalhar, eu tenho percebido muitas pessoas, cara, eu estou trabalhando muito mais agora em casa, coisa que eu não fazia tanto no meu emprego, porque foram pessoas mandadas embora, porque o tempo está mais corrido, porque o dia inteiro em reuniões, em call, o que quer que seja, vai exigir foco. Mas na hora do descanso, não descansa a mente. Não descansa a mente querendo saber de notícia. É muito fácil entender o que está acontecendo com o Covid. Isolamento é fundamental, informação é importante. Mas você, nesse momento, pode ler mais, aprender mais, conhecer mais. Quantos brasileiros têm a oportunidade agora de fazer cursos online de inglês? A língua inglesa é fundamental hoje para qualquer cultura no mundo. E eu tenho a tristeza de dizer que 70% dos brasileiros que eu conheço não falam inglês. E é importante o Brasil entender isso, porque nós estamos falando de uma era globalizada, onde é bom para você ouvir informações melhor, para você poder falar melhor, para você fazer negócio, para você ler, ou o que quer que seja. Então, não tem porquê, já estamos assim há mais de 60 dias isolados. De alguma maneira, se você não tiver
2 horas do dia para você buscar um conhecimento de inovação para a sua vida, não reclame depois, porque sim, é um momento oportuno para isso. Então, esteja agora parado em casa, movimentando as ideias e buscando coisas novas. Esse é o presente, se assim pode dizer, do Covid. Concordo totalmente e já me matriculei para começar o programa da Conselho. Vamos lá. Quinta dica do Herbert. Para ser referência no que faz, é preciso arriscar e inovar. Evite ser mais do mesmo. Isso daí o ser humano cada vez mais tem que arriscar, gente. A gente nasceu de um risco, né? Eu não pedi para meu pai e para minha mãe, numa hora deles lá, numa relação sexual, veio eu. É um risco, e a gente nasce. Aí tem, acho que assim, a beleza de aceitar os riscos da vida nada mais é do que a beleza do viver, porque nada é garantido. E aí, se você não arriscar, você fica refém mas eu não quero fazer isso. Agora, olha que interessante. Quando eu proponho o arriscar, tem que levar à risca algumas coisas, que voltam nas dicas anteriores. Então, não é porque o Herbert falou, vamos arriscar, que eu vou montar uma paleta mexicana amanhã, porque todo mundo está montando. Não, não é isso. O arriscar e não fazer mais do mesmo, está, às vezes, no processo de você falar, vou fazer um curso novo. Mas eu não entendo nada disso. Mas eu vou fazer, porque eu acho que vale a pena. Eu arriscar conhecer algo novo. E isto nada mais é do que a gente usar da habilidade intelectual que nós temos quando ser humano, que podemos e temos condição de aprender muito mais, de muito mais coisas. Então, o arriscar que eu proponho, e não seguir mais do mesmo, às vezes é arriscar uma nova amizade, arriscar uma nova relação. Hoje eu converso com o Edu e eu não conhecia o Edu há 3 meses atrás. É uma relação de risco porque a gente não tem intimidade do passado. Assim como a Carol me convida para palestrar no mundo inteiro com a Full Sail. É um risco. E o que eu coloco na frente disso tudo? Eu coloco que o desconhecido tem o seu valor. Porém, se eu faço a mesma coisa com as mesmas pessoas, isso não é risco. Isso aí eu estou dando volta no mesmo lugar. Então, o arriscar não é vire CEO, vire cantor, vire influencer, vire youtuber. Não estou dizendo para você sair fazendo o que você acha que você pode. Primeiro, eu estou dizendo para você entender quem você é, e quando você souber ou o que você quer e aonde você pode querer, você tem que arriscar. Porque a vida é feita de quem arrisca. A minha vida, o meu histórico de vida, para quem me conhece, eu só consigo porque eu arrisco. O risco que a gente tem é de viver, porque a única certeza, como eu sempre digo, é a morte. Eu espero que ela não chegue tão cedo para ninguém, que a gente possa viver muito e arriscar muito nessa vida maravilhosa. Super dicas, dicas para a vida, né? O que eu acho mais legal é que a gente fala walk the talk, né? Você pratica o que você fala, você é o exemplo, qualquer um que pegar teu livro para ler vai enxergar todas essas dicas na tua história de vida. Então, por isso que eu sou suspeita, acho muito bom, aprendo pra caramba, acho uma delícia o tempo que eu tô com você. Vou pedir desculpa. O link aqui da Full Sail. Herbert, passamos só 1 minuto, hein, dos 45 minutos. Entendeu? Muito obrigado mais uma vez, parabéns aí. Obrigado, vamos nos falando aí, temos o nosso cronograma dos nossos projetos, tá? E aquilo que você fala no seu livro, cada um faz a sua parte. Agora eu estou esperando você dar o retorno da sua parte para a gente continuar e vamos fazer. Muito obrigado mais uma vez, parabéns aí pela exposição. Obrigado para todo mundo que assistiu. Massa. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, Herbert. Obrigado.